Vá sentando, mas permaneça cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, irmãos do louvor. O Senhor é bom o tempo todo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre todos os irmãos também que estão nos acompanhando em casa. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, eu vou ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo. Amém? O batismo com o Espírito Santo é o tema da nossa mensagem nessa manhã. O batismo com o Espírito Santo. Diga comigo, o batismo com o Espírito Santo. Queridos, eu estou com expectativa de que, se você ainda não recebeu o revestimento de poder, com a evidência de falar em outras línguas, hoje é a sua manhã. Hoje é o dia de você receber. E se você já recebeu, mas nunca mais orou em línguas, hoje é o dia de você destravar. E se você já recebeu e ora em línguas, hoje é o dia de orar mais. Pois a Bíblia diz: o que fala em outras línguas, ore, para que possa interpretar. Então existe uma perseverança nas línguas, amém? Glória a Deus. Diga: Deus é bom o tempo todo. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, queridos. Eu quero começar, queridos, respondendo a seguinte pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? Você vai abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Amém? Nós vamos responder essa pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? Vamos dar a resposta para essa pergunta. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. O que é o batismo com o Espírito Santo? Eu vou ensinar sobre esse tema e depois nós iremos pôr em prática, amém? Glória a Deus. Então veja, Atos capítulo 1, versículo 5, diz as sagradas letras: porque João verdadeiramente, eu estou utilizando a versão King James Fiel, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então eu quero explicar para você: o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que nos equipa para sermos uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, com poder e com sinais maravilhosos, amém? Eu vou explicar para você agora o que não é o batismo com o Espírito Santo, amém? O batismo com o Espírito Santo não é o novo nascimento. O novo nascimento é a obra do Espírito Santo dentro de nós, que nos insere no corpo de Cristo. Você vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e nós iremos provar essa verdade. 1 Coríntios capítulo 12, aleluia, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz as Escrituras, 1 aos Coríntios 12, verso 13, nós estamos falando o que não é o batismo com o Espírito Santo, amém? Então nós estamos falando que o batismo com o Espírito Santo, ele não é o mesmo que o novo nascimento. Note, aqui é dito: pois em um só Espírito, 1 Coríntios 12, verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Observe que o texto diz que todos nós, essa expressão que diz assim, todos nós em um só Espírito, ela pode ser traduzida também por um só Espírito, através de um só Espírito, por meio de um só Espírito. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Amém? Fomos inseridos no corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo.
Essa obra acontece dentro do homem. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, ele disse que nós somos regenerados pelo lavar santificador e purificador do Espírito Santo. Nós só somos salvos por causa da obra do Espírito Santo. Diz as Escrituras que ele deveria de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós só fomos salvos porque o Espírito Santo trabalhou primeiro em nós por meio da pregação do Evangelho. Amém? E então ele nos inseriu no corpo de Cristo, formando assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Então o batismo com o Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo sobre nós, após o novo nascimento. Amém, queridos? O novo nascimento é você ter a vida de Deus no seu coração. Veja, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, não torna você membro do corpo de Cristo. O que torna você membro do corpo de Cristo é você se converter e se arrepender dos seus pecados. De forma tal que tanto as igrejas pentecostais ou as igrejas tradicionais, se todas essas igrejas, as pessoas que acreditam ou não no revestimento de poder, se eles estão em Cristo, eles estão salvos. Amém, queridos? Independentemente de falar ou não em outras línguas. No entanto, nós somos pentecostais. Diga comigo, eu sou pentecostal. Então, nós cremos que existe também uma obra do Espírito Santo sobre nós, que nos equipa a darmos testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Dar testemunhos, não apenas dar testemunho, mas é dar testemunho com poder. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Então não confunda o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, com o novo nascimento, que é você fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Só para lembrar você, eu não vou abrir agora, mas só para lembrar você, a própria Bíblia nos mostra essas duas realizações, esses dois feitos nas Escrituras. Veja, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo, ele foi ao Pai, se apresentou, depois ele volta e aparece para os discípulos e fica ali com eles durante 40 dias e depois ele tem a sua ascensão, que é quando ele é visto ali por mais de 500 irmãos. Eu vou explicar, só para você entender. Jesus morre, ele ressuscita. Após ele ressuscitar, lembra que Maria vai tentar tocar no Senhor, deter o Senhor, e ele diz, não me detenha porque eu ainda não fui para o Pai. Preste atenção, ele diz, subo agora para meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai, e avisa a Pedro. Então Jesus foi cumprir as exigências como Redentor, porque Hebreus fala que pelo seu sangue, através do seu sangue, ele penetrou os céus. Amém? Como sumo sacerdote, o Redentor sendo divino e humano, ele precisava se apresentar diante do Pai. Por quê? Porque até então nenhum homem tinha estado lá. Meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que hoje Jesus Cristo ele é o mediador de muitos, e diz as Escrituras que ele é Jesus Cristo, homem. Sendo homem, ele representa homens, e sendo Deus, ele nos salvou e nos reconciliou. Amém? Glória a Deus. É necessário que o Redentor tivesse essas duas naturezas pela simples razão. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Só um detalhe aqui. Para cumprir as exigências da parte divina e para satisfazer as necessidades da parte humana. Amém? Nosso Redentor é divino e humano. Alguém dá um glória a Deus? Então Jesus sobe primeiro, após a sua ressurreição, depois ele desce. E quando ele desce, ele vai aparecer aos discípulos e a muitos durante 40 dias, diz a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do versículo 1 em diante. E apareceu a muitos durante 40 dias, diz as Escrituras. Mas a Bíblia fala que em um dos momentos da sua aparição, em uma dessas aparições, o Senhor Jesus Cristo apareceu para os discípulos e ele disse: recebam o Espírito Santo. E então ele soprou. Você pode verificar isso depois lá no final do Evangelho de João. Lá vai descrever isso, que Jesus ele aparece para os discípulos e ele soprou. E quando ele soprou, ele disse assim: recebam o Espírito Santo. Mas agora nós vemos também em Atos capítulo 2 o Espírito Santo caindo sobre todas aquelas pessoas que estavam ali.
Não pode ser a mesma obra. Não pode ser a mesma coisa. Não existe 2 batismos com o Espírito Santo. Amém? Não existe. Então nós entendemos o quê? Que um foi a obra do Espírito Santo no novo nascimento, quando ele soprou o Espírito para dentro do homem, e outra é a obra do Espírito Santo sobre o revestimento de poder. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós entendemos que a partir daquele momento que Jesus soprou o Espírito lá no Evangelho de João, após a sua ressurreição, ali dá início ao novo nascimento, ali dá início à igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas em Atos capítulo 2, o Espírito Santo agora vai cair sobre eles. Note, o próprio Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não vem. Mas se eu for, eu enviarei da parte do meu Pai. Então, quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, Jesus vai subir aos céus na frente de todas as outras pessoas, de cerca de 500 irmãos, Paulo diz. E quando Jesus sobe aos céus, quando ele é exaltado à destra do Pai nas alturas, porque a exaltação de Cristo ela tem fases. A exaltação de Cristo começa na ressurreição. Amém, queridos? E ela vai até ele se assentar à destra do Pai nas alturas. Amém, aleluia. Então ela começa na ressurreição. Então, quando Jesus foi exaltado e subiu aos céus, a trajetória do Senhor Jesus Cristo, queridos, tem 2 fases simples. Número 1, a humilhação, que ela é dividida da encarnação até o seu estado de humilhação é dividido no momento que ele se encarna até o momento que ele morre, o estado de humilhação do Redentor, e o estado de exaltação vai da sua ressurreição até ele se assentar ao Pai, à destra do Pai nas alturas. Amém, queridos? Aí a Bíblia fala que quando ele fosse, que se assentasse à destra do Pai nas alturas, o Espírito viria. Aí vai comigo para Atos capítulo 2, nós vamos ver o Espírito vindo. Ô Saulo, mas ele não já veio? Ele veio para dentro. Agora precisava a obra sobre, que é o revestimento de poder. Amém? Glória a Deus. Ô glória, o Senhor é bom. Atos capítulo 2, verso 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. Preste bastante atenção, olha o que diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, alguém diga línguas. Aí o texto diz, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, preste atenção nisso, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Existe muito a aprender aqui nesse texto. Mas eu quero só chamar a sua atenção que aqui é o momento que o Espírito Santo recai sobre eles e eles recebem aí o revestimento de poder. Se você prestar atenção mais um pouco, e você for observar aí ainda no capítulo 2, e você vê o verso 31 ao 33, você vai ver que vai provar o que eu falei, que após a exaltação, a destra do Pai nas alturas, é que ele derrama o Espírito. Note, olha o que diz. 2, 31 ao 33. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este, verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Preste atenção, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, após ele ser exaltado à destra do Pai nas alturas, ele derrama o Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 1, ele vai dizer, eu tenho essa referência aqui, só para ajudar os irmãos quanto a isso, deixa eu só pegar aqui que eu fiz uma anotação à parte. João, Evangelho de João, não precisa abrir, só se você tomar nota. João capítulo 1, versículo 33, é dito assim, ó, João 1, 33. João o Batista fala, e eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água, esse me disse,
Preste atenção, o que Deus, o Pai, disse para João Batista. Olha o que Deus disse. Aleluia, isso arrepia os ossos, queridos. Eita, coisa maravilhosa, aleluia. Veja, ele disse assim, ó. Sobre aquele que vires descer ao Espírito e repousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pergunta, João Batista viu o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre Jesus, sim ou não? Então, o Senhor tinha revelado para João, olha, aquele que você vê, que você testemunhar, o Espírito cair sobre ele, descer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Crente Rega explica isso muito bem, fundamentado nas Escrituras, que quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Amém, queridos? Está nas Escrituras. Então, o Senhor Jesus Cristo é esse que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos avançar mais um pouco e eu quero ainda responder que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Olha Lucas, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Enquanto você procura, Lucas 24, 49. Queridos, todas as pessoas, homens e mulheres de Deus, que marcaram gerações, eram pessoas afogueadas. Eram pessoas cheias do Espírito Santo. Isso não impede você de ser um estudioso. Tem um jovem na história da igreja chamado Jonathan Edwards. Esse jovem, queridos, ele era tão cheio do Espírito Santo, mas ele era extremamente intelectual. Ele falava 3 idiomas, ele falava hebraico, ele falava grego, ele falava latim. E ele entrou para a universidade aos 8 anos de idade. Porque a única qualificação para entrar para a universidade era falar mais de um idioma, ele falava 3. E então ele entrou para a universidade e ele escreveu muito. Existem as resoluções de Edwards, e quando você vai observar as resoluções dele, que eram, essas resoluções eram tratados que homens de Deus escreviam dizendo assim, o que eu quero para o próximo ano. E uma das resoluções dele, ele diz assim, eu resolvo que nos próximos anos, eu irei buscar o Senhor como eu nunca busquei. Eu irei me encher da sua presença e da sua santa palavra como eu nunca fiz. Aí ele disse, mesmo que isso custe o tempo que for necessário, eu não desistirei. A história da igreja diz que é tão interessante isso, que ele se envolveu tanto com a presença do Senhor, tanto ele como a esposa dele, que eles tinham... A história dele é maravilhosa, queridos. Eu aconselho você, se você quiser, eu te passo o material. Mas a história conta que a esposa dele, ela era uma mulher tanto de oração, que muitas vezes algumas pessoas testemunharam ela levitando no quarto. Chegaram lá no quarto, a mulher estava flutuando por causa da presença e da glória de Deus. Ah, eu não creio nisso não, então tá bom, Jesus subiu aos céus, flutuou ou não flutuou? Aleluia. Elias aconteceu ou não aconteceu com Elias? Então acontece, amém, queridos, a gente crê no poder de Deus. Ah, mas minha mente não entende, por isso que é milagre. Amém? A matéria afunda na água, mas se houver um milagre, a pessoa anda sobre as águas. Por isso que é milagre, amém? Glória a Deus. Então vamos nos inspirar nessas pessoas que marcaram gerações. E eram jovens, viu? Jovens, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio do poder de Deus. Aleluia. Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é também o revestimento de poder. Olha o que Lucas 24, 49 diz. Eis que eu envio, isso aqui é Jesus falando. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo, revestido de poder. Essa expressão, revestido de poder, fundamenta o que eu acabei de falar sobre a questão de diferença de novo nascimento e de batismo com o Espírito Santo. Diga comigo, quando eu nasci de novo, o poder do Espírito Santo veio para dentro de mim. Diga, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu sou revestido com mais poder. Aleluia. Escuta a ilustração. É como se fosse assim, poder dentro e poder fora. É como se fosse assim,
eu estou com essa roupa, já estou vestido, mas eu coloco um casaco, uma nova roupa, eu estou revestido. Amém? A primeira roupa é o que garante a sua salvação, que é o novo nascimento. A segunda roupa é o poder de Deus, é o que te qualifica, te habilita a ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eita glória! Deus é bom, queridos. O que o batismo com o Espírito Santo é ainda? É a promessa do Senhor. Olha o que Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz. A promessa do Senhor. Joel 2, verso 28 e 29. Aleluia. Eu não sei você, mas quando eu falo sobre esse tema, eu já fico inspirado, já com vontade de, como dizia um irmão quando eu pertencia a uma outra denominação, de dar uma rajada de línguas. Olha comigo, Joel 2, verso 28 e 29. A promessa. E acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Diga comigo, essa é a promessa. Agora vamos ver o cumprimento? Vai comigo para Atos capítulo 2, nós já lemos, mas eu quero citar novamente, versículo 1 ao 4. Atos 2, versículo 1 ao 4, nós encontramos aí a promessa, o cumprimento. Aí diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu vou citar, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ver o que Pedro falou que era isso. Olha aí, capítulo 2, verso 16 ao 21. Vamos ver o que Pedro falou, o que era isso. Capítulo 2, verso 16 ao 21. Diz: porque, queridos, o pessoal estava dizendo assim que eles estavam embriagados. Estavam dizendo assim, esses homens estão embriagados. Essa hora da manhã, esses homens estão todos embriagados. Mas olha o que Pedro diz. Pedro diz assim, veja o verso 15, só para a gente entender o contexto. Esses homens não estão embriagados como virdes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, cerca de 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Nós já lemos o que o profeta Joel disse. Então Pedro está dizendo que o que aconteceu aqui é o cumprimento do que Joel falou, amém? Aí ele diz, 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Verso 18, até sobre os meus servos, diga comigo, até. Essa expressão, até sobre os meus servos, queridos, ela dá uma ênfase de que no Antigo Testamento não era desse jeito. No Antigo Testamento existiam limitações da ação do Espírito Santo sobre os homens, não por causa do Espírito Santo, mas por causa dos homens. Amém, queridos? Ele age ali sobre reis, profetas, sacerdotes, juízes, homens e mulheres que foram ungidos com um propósito específico, como aquele homem que foi ungido pelo Espírito Santo para fazer desenhos para o tabernáculo. Não era uma ação sobre todos, como é dito aqui, mas era uma ação mais limitada. Mas olha o que ele diz, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito. Os jovens, eles vão ter visões. Os velhos sonharão. Olha que legal, porque quando se fala de jovem, as pessoas pensam assim, jovem não tem futuro. Aí a Bíblia fala que quando o Espírito vir sobre o jovem vai ter visão. Não apenas, eu entendo que aqui está falando de visões sobrenaturais, mas não apenas isso, queridos, mas visões sobrenaturais também de coisas naturais, daquilo, de avanço. E sobre os velhos, que as pessoas falam assim, já está morrendo, enterra logo, aí fala assim, sonharão. Aleluia. A pessoa pode dizer assim, eu já estou velho, não preciso mais sonhar não, já realizei tudo. Quem disse? Se você se envolver com o Espírito, você vai sonhar. Eita Jesus, isso é maravilhoso, gente. Verso 19,
mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E aí ele vai descrever, né, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível e glorioso dia do Senhor. Diga comigo, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Diga, o batismo com o Espírito Santo não é o novo nascimento. Diga, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Senhor que se cumpriu. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos avançar mais. O batismo com o Espírito Santo também, queridos, pertence às doutrinas básicas de Cristo. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3, lá vai falando sobre algumas doutrinas básicas, essenciais, doutrinas de Cristo. E lá é dito que uma dessas doutrinas é o ensino de batismos, no plural. E nós cremos basicamente em 3 batismos. Amém, queridos? Nós cremos no batismo no corpo, nós já lemos, 1 Coríntios 12, verso 13, batizados no corpo de Cristo, ou seja, novo nascimento. Nós cremos, queridos, no batismo nas águas, é quando uma pessoa é mergulhada nas águas, né? Existe o batismo nas águas, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos também no batismo com o Espírito Santo, que é o que eu estou falando nessa manhã, que é o revestimento de poder para ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo também pertence a doutrinas básicas do Senhor Jesus. Vamos avançar mais. Bom, eu já falei, mas eu só vou lembrar a vocês quem enviou o Espírito Santo, o Pai ou o Filho. A Bíblia mostra que Pai e Filho participam do envio do Espírito Santo. Amém? Por exemplo, lá em João capítulo 14, verso 16 e verso 26, fala que é o Pai quem envia. Lá em João capítulo 16, verso 7, fala que é o Filho quem envia. Em Lucas 24, 49, é o Filho quem envia. Em Atos capítulo 2, verso 33, é o Filho quem envia. E em João capítulo 20, verso 22, o Espírito chega para dentro dos discípulos. Foi para dentro dos discípulos, eles nascendo de novo. E em Atos capítulo 2, o Espírito vem sobre todos eles. Então, a Trindade atua na obra também do Espírito Santo, amém? Assim como a Trindade atua em toda obra externa. Na criação, a ênfase é no Pai, é o Pai, mas o Filho criou também e o Espírito Santo também participa. Diz a Bíblia que sem o Filho, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus estava na criação também. Quem morreu na cruz? O Filho, mas o Pai enviou o Filho para morrer e o Filho se entregou pelo Espírito Eterno. Então, toda a obra da Trindade é uma obra das 3 pessoas. Isso eu quero fazer só uma aplicação que está no meu coração. Eu estava louvando ao Senhor e o Senhor trouxe essa nota, por isso que eu entrei nesse assunto. É só uma notinha de rodapé para o que eu estou falando agora e eu vou só dar uma mensagem do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Como um irmão uma vez disse assim, desenrola o manto, então eu vou desenrolar agora, desenrola o rolo, né? Vai lá. Não adianta você querer ter progresso e avanço no corpo de Cristo se você é individualista. Não, você não vai prosperar na sua caminhada ministerial se você pensar apenas em você, se não pensa em pessoas. Porque nem o nosso Deus é um Deus sozinho. Nosso Deus é uma trindade. O Pai se relaciona com o Filho se relaciona com o Pai, e o Pai e o Filho se relacionam com o Espírito Santo. Então, você acha que vai ter progresso e avanço na sua caminhada com Deus sendo individualista, não amando pessoas, não investindo em pessoas, pensando apenas nos seus interesses? Fecha. Só uma nota, uma palavra de salvação, amém? Então, vamos lá, só uma notinha de rodapé. Vamos lá. Continuando. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Vamos responder essa pergunta. Atos 1, verso 8. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Atos 1, verso 8. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Olha o que diz as Escrituras. Mas recebereis poder. Isso aqui é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Mas recebereis poder. Atos 1, 8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Eu posso dizer algo para você? Alguém pode até falar a palavra do Senhor Jesus Cristo e dizer assim, não, eu sou uma testemunha do Senhor e falo a palavra dele. Porque testemunha não está associado só a alguém que viu algo. Antigamente era assim, essa palavra testemunha era só alguém que presenciou algo. Mas no desenvolvimento do tempo, essa palavra ela recebeu um sentido de não apenas de quem testemunhou, mas de quem dá testemunho, de quem dá provas. Amém? Então, veja, se você não receber o revestimento de poder, você não está habilitado a dar testemunho com poder acerca do Senhor. Não é sério isso, queridos? É sério. Isso quer dizer que nós precisamos. É inaceitável você participar de qualquer departamento da igreja e você ainda não ser batizado com o Espírito Santo. É inaceitável você estar envolvido na obra do Senhor e você não saber ministrar o batismo com o Espírito Santo. Amém? Ô Saulo, mas eu não sei. Então nós estamos aqui nessa manhã para aprender. Amém? Então nós precisamos, queridos, estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos manter a chama acesa. Nós precisamos fazer isso. Veja, queridos, quem falou isso não fui eu, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, ó, vocês vão receber poder para ser uma testemunha. Então, se não recebe poder, não tem como ser uma testemunha poderosa. Amém? Aleluia. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós precisamos receber, queridos, as pessoas precisam receber o poder do Espírito Santo para ser a testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ok, glória a Deus. Vamos avançar aqui mais um pouco. Para que serve ou para quem é o batismo com o Espírito Santo? Porque tudo bem, Saulo, você explicou aí o que é o batismo com o Espírito Santo, explicou o que não é, você falou para que serve, explicou quem batiza com o Espírito Santo, quem enviou o Espírito Santo, mas me diga uma coisa, esse negócio aí é para todo mundo? Porque há 1.200 anos eu aprendi que era só para os que o Senhor pensou, que o Senhor sabia que ia se desviar. Aí o Senhor batiza logo com o Espírito Santo para não se desviar. Esses são ensinamentos, queridos, que vão além das Escrituras. Eu aprendi desse jeito, me ensinaram desse jeito. Todas as vezes que eu não recebia o batismo com o Espírito Santo, dizia assim, é porque você é firme. Aí eu não recebi porque sou firme? É. Porque se você fosse se desviar, o Senhor batizava, porque aí você não se desviava. Não tem nem fundamento nas Escrituras, amém, queridos? Outro ensinamento errado. As pessoas falam assim, outro ensinamento errado, as pessoas falam assim, olha, você vai ser batizado com o Espírito Santo só se você for um pregador. Se você for alguém que tem a mensagem de púlpito, aí você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, esse dom do Espírito, essa ação do Espírito Santo, o falar em outras línguas, isso aí é só para quem é pregador. Para quem é ovelha no geral, não serve. Em primeiro lugar, pregador é ovelha. Amém? E em segundo, a Bíblia fala sobre todos. Inclusive ele diz, até sobre servos, até sobre velhos, até sobre jovens. Então, queridos, se a gente entender que é só para algumas pessoas, a gente volta lá para o Antigo Testamento e fala assim, a ação é só sobre alguns. Mas a gente está no Novo Testamento, queridos, avançou. Amém? Não está mais de uma forma limitada, agora é para todos, está disponível para todos. Ah, mas eu tenho 2 anos de crente, está disponível para você. Eu tenho 29 anos de crente, está disponível para você. Eu tenho 2 horas de crente, está disponível para você. Eu tenho 10 segundos de crente, está disponível para você. A Bíblia vai mostrar todas essas coisas. A Bíblia vai mostrar pessoas com tempo de crente e recebendo o batismo. A Bíblia vai mostrar pessoas com, assim, nasceu de novo agora, já recebe o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia chega a mostrar, a nos revelar as duas coisas acontecendo no mesmo momento. Em Atos capítulo 10, diz as Escrituras que quando Pedro pregava a palavra, ainda Pedro falava estas coisas, quando diz, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
E eles falavam em línguas, engrandeciam a Deus e profetizavam. Aí falaram assim: como podem esses homens negarem, né, se negarem e ir para as águas, se eles receberam o batismo com o Espírito Santo igual a nós? Então os discípulos falaram assim: ó, o que eles receberam foi autêntico, foi igual o da gente, igual o que a gente recebeu. Veja, queridos, naquele momento eles nasceram de novo, e naquele momento eles foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Isso pode acontecer. Amém, queridos? Pode acontecer. Aleluia. Uma outra coisa, além disso, alguém disse: não, tudo bem, o batismo com o Espírito Santo eu até que aceito que é para todo mundo, mas falar em línguas é só para alguns. Eu digo: como é? Porque veja só, eu posso ser queimado com o Espírito, mas batizado não. Como é? Queridos, eu estou falando sério para vocês, mas durante anos eu participando dos momentos de oração, eu vinha para frente, eu ficava de joelho e eu ficava glória, 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 porque eu achava que o Espírito Santo ia pegar a minha língua a pulso e sair uma rajada de línguas. Presta atenção, ele concede, você fala. Ele concede, você fala. Eu concedo que Douglas suba até aqui. Eu não vou lá pegar Douglas a pulso e colocar ele aqui, não. Eu autorizei ele subir. O Espírito Santo autoriza, você quem fala. E como é que eu faço isso? Pela fé. Quer dizer que é fácil assim? É. Então, durante anos, pastor, eu acho que o senhor não sabia dessa história, não. Porque minhas histórias o pastor sabe quase todas. Mas uma vez eu estava no momento de oração, e eu vim à frente, né, numa outra denominação, e eu fiquei lá de joelhos, e queridos, eu orei, e eu chorava, e eu dizia: Senhor, me perdoa, porque eu queria receber o batismo com o Espírito Santo, eu achava que eu não estava perfeito o suficiente, mas nunca vai estar, você já vai receber justamente para o aperfeiçoamento, para o avanço, amém? Preste atenção, não é obra, é graça. Ele trabalhou, e você só recebe, amém? Só colhe, aleluia. Então veja, o que acontece? Eu lembro que eu ia lá na frente e eu ficava lá: Senhor, me perdoa, Senhor, remove os meus pecados. E ele já tinha removido, e eu: Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero o batismo com o Espírito Santo. E aí, queridos, eu não falava em línguas, eu ficava glória, e glória, e glória, e glória, e glória, e nada. Quando terminava, o pregador olhava para mim e dizia assim: persevere, o irmão só foi queimado nesse dia, mas pode ser que o irmão depois fale em línguas. Gente, durante mais de anos, queridos, alguns anos, né? 3 a 4 anos eu fui queimado. E nada de falar em outras línguas, queridos. Aí eu cheguei na Igreja Verbo da Vida. E comecei a ouvir a palavra. E alguém ensinou desse jeito que eu estou ensinando. Eu lembro que foi pastor Tony no tempo. E ele começou a ensinar a palavra e ele disse assim: olha, o Espírito concede e você fala. O Espírito concede e você fala. O Espírito concede e você fala. Ele disse: o Espírito está onde? Aí todo mundo respondeu: dentro. Ele disse assim: então as línguas já estão junto com o Espírito Santo dentro de você, então ele só vai conceder e você fala. Aí sabe o que aconteceu? Falei. Ah, Saulo, mas se for o diabo, se for língua do cão. Para quem está assistindo, não é do Nordeste, cão é o mesmo que diabo que a gente fala, né? Não é cachorro não, gente. Eu não vou humilhar um cachorro chamando ele de diabo. Mas veja só, quando a gente aprende essas coisas, quando a gente aprende essas coisas, a gente vai fluir naquilo que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz assim: qual dos homens que são maus, o filho, misericórdia, o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra, ou dá um escorpião, ou dá uma cobra, uma serpente? Não, a Bíblia fala: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, preste atenção, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se você quiser ser revestido de poder, peça ao Pai e Ele te dá o Espírito. Ele não vai te dar nada falsificado. Então você não vai receber nada de Satanás. Você não está pedindo a Satanás? Ah, mas a minha língua não é perfeita como a de vocês. Quem disse que a gente recebeu a língua já assim? Persevera. Eu queria falar do jeito que vocês falam uma língua aí bem... Pois é, queridos, a gente persevera.
Um outro irmão disse assim: eu só posso falar em língua se eu sentir. Eu disse: sentir o quê? Ele disse: a presença de Deus. Eu digo: não. Se Ele concedeu dentro de você, se já está disponível, você pode falar em línguas em qualquer momento. Você pode dirigir falando em línguas, só não feche os olhos. Amém, queridos? Aleluia. Então você pode falar em línguas. Queridos, quando está um mover do Espírito Santo, preste atenção nisso, quando está um mover do Espírito Santo, a unção está se movendo, já fica ali, ó, falando em línguas baixinho. Mas Saulo, como assim falando em línguas? A Bíblia fala sobre falar em línguas. Se você não vai profetizar, fique falando consigo, com você mesmo, falando baixinho ali em línguas. Uma vez alguém me perguntou: por que o pastor manda as pessoas orarem em línguas na hora que ele vai fazer o apelo? Você já percebeu que ele não manda orar em línguas assim, ó? Não, ele fala assim: fiquem orando. Por quê? Porque a oração em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. Saulo, gente, leia o livro 7 Passos para Receber o Batismo com o Espírito Santo, e Kenneth Hagin vai dizer isso. Amém, queridos? Se é algo concedido pelo Espírito Santo e você que está falando, então é uma manifestação do Espírito Santo. Amém? Amém? Agora imagine se eu vou fazer um apelo, se eu vou falar algo e eu estou dizendo assim: fiquem fluindo no Espírito Santo, ou seja, fiquem orando em outras línguas. Eu estou facilitando o ambiente. Amém? Então pode fluir, não há nenhum problema quanto a isso. Glória a Deus. Eu estou pregando aqui, eu já estou percebendo gente falando em línguas. Amém? Aleluia, não há nenhum problema. Agora, se você se destacar nas línguas com uma língua para profecia, aí é outra coisa que nós iremos abordar em outra ocasião. Vamos avançar para a gente ganhar tempo aqui. Aleluia. Então, bom, queridos, segundo as Escrituras, o batismo com o Espírito Santo, ele é para os que creem. Atos 19, verso 1 e 2. É para os que creem. Para a gente ganhar tempo, o batismo com o Espírito Santo é para todos que pedirem ao Pai. Lucas 11, verso 13. Eu falei, né, que se pedir, o Pai dará o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para os redimidos e chamados pelo Senhor. Atos 2, verso 38 e 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Batismo com o Espírito Santo é para toda a carne, para os servos, servas, filhos, velhos, todas as pessoas. Amém? Para toda a carne. Alguém aqui não tem carne? Eu sei que eu não pareço, mas alguém aqui não tem carne? Não? Todo mundo tem carne aqui, gente? Tem? Certeza disso? Então é para você o batismo com o Espírito Santo. Amém? Eu tenho pouca, mas tenho, né? Mais pele do que carne, mas deixa para lá. Vamos lá. Pele é carne. Veja só. Quando nós avançamos mais um pouco aqui sobre isso, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, pode vir, eu concedo que vocês venham. Olha aí, queridos, eu não estou trazendo eles estão vindo. Percebem isso? Olha ali. Juan, é Juan, né? Ele está vindo, olha aí. Vocês perceberam, gente? Você que está em casa, você percebeu? O Espírito concede, mas você fala. E eu vou falar o quê? Línguas. Mas eu não sei ainda o que eu vou falar. Você vai falar em línguas. Mas como eu vou falar? Pela fé. Amém, queridos? Você dá o passo de fé e então as línguas vêm. E você começa a fluir em outras línguas. Aleluia. Diga: Deus é bom o tempo todo. E eu finalizo essa ministração aqui. Nós iremos ter um momento de oração. Se você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você vai receber. Eu finalizo mostrando para vocês na Bíblia qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Biblicamente, queridos, nós encontramos 3 referências em Atos dos Apóstolos que nos mostra línguas como resultado, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Ô Saulo, só tem isso? Nos relatos bíblicos acompanham outras coisas que Joel falou, profecia. Amém, queridos? Poder, engrandecimento de Deus. Então, de fato, nesses relatos bíblicos tem línguas, mas tem também essas outras coisas. A Bíblia fala sobre e engrandeciam a Deus e profetizavam e falavam em outras línguas. Então a Bíblia acrescenta essas outras realizações, mas nós cremos que a evidência inicial é o falar em outras línguas. Vamos lá. Atos 2, verso 4. Todos foram cheios e falaram em outras línguas.
Atos 10, verso 46. Todos foram cheios e falaram em outras línguas. Atos 19, verso 6. Todos foram cheios e falaram em outras línguas. Aqui nos diz duas coisas. A primeira é que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. E só um detalhe, quando eu falo evidência inicial, não é que acaba. Amém, queridos? Porque o texto fala que foram cheios e falaram em outras línguas. Então continua falando em outras línguas. Você é cheio do Espírito Santo? Então por que você não está falando em outras línguas? Quem é cheio do Espírito Santo deve se encher mais, falar em outras línguas. Vamos ficar de pé, aleluia. Glória a Deus. Todos vocês aqui do louvor, orando em línguas. Essa promessa é para todos nós, aos nossos filhos. Se você nessa manhã ouviu essa palavra e você disse assim, ó, sabe uma coisa? Hoje é a minha manhã, hoje é o meu dia, eu quero ser revestido de poder, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Pela fé, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, e eu irei ministrar sobre você, e o Espírito vai vir sobre você.